Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre a atual situação das pessoas com autismo no país. O deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, que foi o mais votado deste estado, é o primeiro deputado federal da história a informar sua condição de pessoa com autismo. O parlamentar atua em várias frentes aqui na Câmara, mas promete se debruçar também sobre essa temática. E sobre isso, ele conversa agora com a gente. Deputado, muito obrigado mais uma vez por participar dos programas da TV Câmara. O senhor costuma estar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a toda a equipe da TV Câmara, a você que está nos acompanhando nesse momento aí de casa. E é isso, muito obrigado. Certo. Para a gente começar, eu queria ver com o senhor o termo, porque sempre é uma dúvida que eu encontro na internet. A gente tem que falar que é pessoa com autismo, pode falar que é autista, não é um consenso, como é que... Olha, eu prefiro ser identificado e me identificar simplesmente como autista. Mas há quem diga na comunidade e prefira outros termos, mas isso não há um consenso quanto a isso. Perfeito. Bom, a gente tem algumas datas, eu peguei aqui umas informações. Dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e 18 de junho, o Dia do Orgulho Autista, né? O senhor acha que esse tema tem recebido a atenção que ele merece no mundo e no Brasil? Olha, esse tema tem tido uma atenção crescente pelo mundo, mas ainda não a necessária, porque muito embora nós tenhamos discursos inflamados e uma comoção em torno da causa do autismo, desde 2015, quando aprovamos ali no Congresso Nacional a lei que equipara os autistas às pessoas com deficiência, nós nunca conseguimos, de fato, ter acesso a esses direitos na sua totalidade. Não é à toa que nós precisamos ali fazer um projeto para que a discriminação contra pessoas com autismo seja ali, esteja presente no ordenamento jurídico. Muito embora nós já tenhamos leis que estabelecem ali como crime a discriminação contra a pessoa com deficiência. O fato de o autismo não ser diretamente considerado uma deficiência, e sim equiparado à deficiência, gera muitas dúvidas e muitos debates dentro ali do meio judicial. O que faz com que a gente tenha dificuldade em acessar esses nossos direitos. Em Manaus, por exemplo, existe uma lei municipal que estabelece o passe livre para PCDs. Os autistas dificilmente conseguem ter acesso, porque muito embora tenham um laudo de um médico do SUS, por exemplo, de um psiquiatra, um psicólogo, fonoaudiólogo, enfim, toda uma equipe com especialistas de várias áreas, como deve ser feito no diagnóstico do autismo, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana exige que eles passem por um novo laudo. Isso é um absurdo. E não acontece só em Manaus, capital do Amazonas, acontece em todo o Brasil. Por isso nós temos um projeto para criar ali uma carteira nacional da pessoa com deficiência que deve substituir a necessidade de apresentação do laudo quando você for portador de uma carteira do tipo. E aí, para quem tem deficiência permanente, o autismo pode se enquadrar nessa categoria de deficiência permanente, afinal de contas, quem é autista será autista por toda a sua vida, nós poderemos ali apresentar essa carteira nacional PCD em substituição ao laudo, resolvendo ali aquele problema de ter que reapresentar um laudo, entre aspas, atualizado, que não faz sentido nenhum, até porque autismo não tem data de validade. É uma condição permanente. Eu queria voltar na primeira parte da fala do senhor. O senhor não sei se é demais, né? Tão jovem, não sei se chamo de você, de senhor, tanto faz, né? Tanto faz. Eu vou voltar na primeira parte da sua fala, quando você diz que existe uma lei que iguala as pessoas com autismo à condição de pessoa com deficiência. A gente sabe que no mundo inteiro a lei das pessoas com deficiência ela é muito elogiada internacionalmente. As leis brasileiras, a legislação brasileira voltada para as pessoas com deficiência é elogiada. Você Sim. tem um campo de questões discutidas e ela continua. Ela está sendo permanentemente atualizada e avançada. Essa legislação tem evoluído bastante nos últimos anos e a gente percebe as pessoas elogiando nesse sentido. Mas parece que está acontecendo alguma coisa estranha no sentido de que as pessoas com autismo, ou os autistas, como você disse, parecem não estar conseguindo acessar esses direitos.
As pessoas não estão convencidas de que isso é uma deficiência? O que o senhor acha que está acontecendo? Olha, a legislação brasileira, no que diz respeito à pessoa com deficiência, é sim maravilhosa. O problema não é a lei, é a execução dela. E, infelizmente, o nosso ordenamento jurídico ele é muito confuso quanto a determinadas instituições públicas e a divisão de competências entre elas. A nossa Constituição, muitas vezes, omite os municípios, assim como a legislação tributária e diversas outras leis no Brasil, o que cria uma grande confusão e a gente tem uma dificuldade de entender quem devemos buscar para garantir o acesso a esses direitos. Então, quando determinado órgão federal se nega ali a dar o que é direito seu a um PCD, muitas vezes há uma discussão de qual justiça a gente deve ali recorrer, a Justiça Federal, a Justiça Comum e assim por diante. A mesma coisa ocorre em vários outros casos, tá? Então, por isso, nós estamos na Comissão da Pessoa com Deficiência trabalhando na elaboração de um novo Código Brasileiro de Inclusão, que junta não só a Lei Brasileira de Inclusão, mas toda a legislação em torno da área PCD no nosso país e unifica tudo isso de forma a reduzir a burocracia, simplificar a linguagem utilizada na legislação e dirimir quaisquer dúvidas quanto a essa aplicabilidade dos direitos. O Brasil é signatário de acordos internacionais que estabelecem que nós não podemos ter uma discriminação entre pessoas com deficiência. O que isso quer dizer? A gente não pode estabelecer um direito para uma pessoa com deficiência que não é direito para outra pessoa, a não ser que seja algo muito específico que não faz sentido para determinadas condições. Então, por exemplo, não faz sentido eu estabelecer ali a necessidade de acessibilidade com uma rampa para cadeirantes, para usuários de cadeira de rodas, para pessoas com autismo, porque as pessoas com autismo não necessariamente são usuários de cadeira de roda. Mas, afora esses casos específicos, a legislação ela precisa melhorar no que diz respeito à equiparação, a igualar as pessoas com deficiência no que diz respeito aos seus direitos. E por isso nós vamos resolver isso. Hoje, a legislação ela não trata de forma igual os autistas, muito embora nós tenhamos a lei de 2015, a Lei Berenice. E os órgãos públicos, sobretudo, também não tratam com igualdade. Aliás, não tratam com igualdade nem sequer as pessoas com autismo. Uma pessoa com autismo é tratada de forma diferente de outra pessoa que também tem autismo. A legislação, ela erra, ou os órgãos públicos erram, quando estabelecem uma distinção entre as pessoas que têm determinados graus de suporte dentro do transtorno do espectro autismo. Porque os graus de suporte, eles não são algo que estabelece necessariamente a gravidade, entre aspas, do autismo, e sim a necessidade que aquele autista pode ter de ter um suporte de um fonoaudiólogo, de um psicoterapeuta e assim por diante. E essa necessidade, ela pode mudar ao longo da vida. É possível que hoje eu não tenha uma necessidade de determinadas coisas e possa ser classificado como grau 1 de suporte, por exemplo, nas classificações antigas ou naquelas classificações que são utilizadas por pedagogos, por exemplo, mas que ao longo da minha vida esse grau de suporte aumente ou diminua. Então, não faz sentido que a legislação estabeleça esse tipo de limitação, não só vai de encontro aos acordos internacionais que foram assinados ali pelo Brasil, como mostra ali a ignorância do Congresso Nacional, dos magistrados brasileiros e de todos os gestores públicos no que diz respeito aos autistas como um todo. E aí a gente precisa deixar isso mais claro e é o que vamos fazer quando finalizarmos ali o Código Brasileiro de Inclusão. O senhor acha que seria uma questão de conscientização? Seria um caso para se punir quem nega o acesso a esses direitos, criminalizar? Qual que o senhor acha que seria o caminho? Com certeza. Inclusive, falando nessa questão da criminalização, nós temos ali um vácuo legislativo no que diz respeito à discriminação contra a pessoa com transtorno do espectro autista. A legislação ela estabelece ali como crime a discriminação contra pessoas com deficiência, mas ela não cita diretamente as pessoas com autismo como deficientes, apenas como equiparar a deficientes. E aí a gente tem dificuldade de punir quem discrimina essas pessoas, seja presencialmente ou virtualmente. E aí eu tenho um projeto que melhora e que aperfeiçoa justamente essa parte da legislação para tornar crime especificamente a discriminação virtual ou não contra a pessoa com transtorno do espectro autista, para resolver isso de uma vez por todas. E aí, quem negar o direito de um autista que já é estabelecido por lei, poderá ser enquadrado nessa legislação como uma pessoa que está discriminando a pessoa com transtorno do espectro autista.
Avançando um pouquinho nas pautas, o senhor tem um projeto de lei, eu queria que o senhor explicasse para a gente, falasse um pouquinho sobre esse projeto. Se eu não me engano, ele cria uma carteira nacional da pessoa com deficiência, e aí essa carteira vai identificar o tipo de deficiência. Como é que funcionaria? Então, essa carteira nacional do PCD, ela vem ali para unificar as várias carteiras que nós já temos de PCDs estaduais e as CIPTEs em um único documento que deverá ser reconhecido nacionalmente, seja pelo governo federal, pelos governos estaduais ou pelas prefeituras. Então, a ideia é fazermos uma lei nacional e não uma lei federal, do ponto de vista jurídico, há uma distinção entre isso, para que a gente possa resolver esse problema. Perfeito. Aqui no Congresso, essa data vai ser lembrada? Nós vamos ter eventos que vão tratar da situação do autismo? O senhor vai participar de todos? Como é que vai ser? Com certeza. No dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, então ali o Congresso sempre faz uma sessão solene, isso já é tradição, e também no Dia do Orgulho Autista vamos ter ali uma sessão solene também, e eu devo estar presente esse ano. Até o ano passado eu não tinha assumido publicamente o meu diagnóstico, fui recebido aos 14 anos de idade, mas tornei isso público e agora eu posso dizer que eu tenho orgulho, sim, de quem eu sou, e acho que todas as pessoas com autismo no Brasil também devem ter orgulho, as suas mães e pais também, e nós devemos sempre ter em mente que é possível, plenamente possível, que uma pessoa que tem ali acesso a esse tratamento, a esse acompanhamento, possa sim atingir tudo aquilo que ela deseja. Eu virei deputado federal e eu tinha dificuldades de fala e de locomoção quando eu era criança. Passei por bullying na escola, por exemplo, já tive dificuldades de fala. Na minha primeira campanha para vereador, lá em Manaus, eu precisei dublar a mim mesmo. Então eu me gravava com a máscara, foi na época da Covid, e depois eu gravava o vídeo falando por trás, porque eu tinha dificuldade de fala. Mas eu estou aqui como deputado federal. Infelizmente, a maior parte das pessoas do Brasil não tem a mesma oportunidade que eu tive de ter acesso a todo um acompanhamento com neurologistas, com fonoaudiólogos, com psicólogos e assim por diante. Mas isso também muda ao longo da vida. Às vezes eu passo a ter mais dificuldade e depois tenho que fazer um acompanhamento mais intenso. E aí eu olho para as pessoas que não têm as mesmas oportunidades que eu. Eu tenho condições de na rede particular, buscar esses profissionais, mas a maior parte do Brasil não tem. E essas pessoas que eu quero defender, são essas pessoas que eu luto para que elas tenham acesso a esse direito e possam alçar voos maiores. Eu vejo que aqui na Câmara há um esforço coletivo e que parece cada vez alcançar voos maiores, né? Parlamentares dos mais variados matizes ideológicos, né, das mais diferentes áreas se unindo, e eu percebo votações muito relevantes, assim, com percentuais ali de aprovação muito altas. Então eu sinto que é uma coisa que os parlamentares querem trabalhar mesmo, e eu não acho que poderia ser diferente também, né? Quero desejar muita sorte para o senhor nessa batalha. Tenho certeza que merece a atenção de todos os parlamentares, e acho que vai haver vitória, assim como já houve para as outras pessoas com deficiência. Não que já esteja tudo esgotado, a legislação continua avançando e precisa realmente evoluir sempre, né? Mas já está no estágio bom e tenho certeza que para os autistas vai chegar nesse patamar em breve. Muito obrigado, deputado, e boa sorte no trabalho. Eu conversei com o deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, sobre a situação das pessoas com autismo. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.